E ainda se repercute na cidade as acusações que foram feitas publicamente pelas redes digitais do chefe da Defesa Civil Municipal, o superintendente Chico do Planalto, com relação ao presidente da Câmara, José Carlos Soares Barros. Chico Planalto, abre aspas, teria dito que Zé Carlos andava com a faca no pescoço do prefeito e que dessa forma estaria extorquindo ao prefeito. Essas acusações giraram ainda na época do carnaval. O carnaval já passou, o ano já começou. A Câmara reagiu, aprovou-se uma convocação para esta terça-feira para que ele pudesse apresentar as provas dessa extorsão. Do contrário, ele poderia ser processado e os vereadores, iriam abrir uma CPI para investigar o presidente da casa. Trâmite normal, legal, até aí tudo bem. Ocorre que o final de semana passou, a convocação foi feita, o chefe da Defesa Civil não foi encontrado para ser citado e não compareceu nesta terça-feira. Ao final da sessão, o vereador presidente José Carlos Soares concedeu uma entrevista coletiva esclarecendo o porquê da não presença do chefe da Defesa Civil após as acusações que a ele foram feitas na semana do Carnaval. Veja aí. Chegou aqui a informação e nós fomos analisar e realmente a informação bateu. Ele não chegou a ser notificado, nós aprovamos na quinta-feira. Ele teve o dia de sexta-feira para ser notificado. Sábado e domingo os funcionários da casa não trabalham. E na segunda-feira não conseguiram encontrar. Mas ele já agora na parte da manhã foi encontrado e se prontificou a vir dar os esclarecimentos. Pediu apenas que fosse no gabinete da presidência e que tão logo ele fizesse esse esclarecimento, poderia ser divulgado. Não há nenhum interesse por parte do parlamento criar constrangimento ao secretário, como ele criou constrangimento para a casa. A casa é composta de homens e de mulheres de bem e sensíveis à questão da causa pública. Em momento algum, a Câmara pensa em passar o seu Francisco do Planalto, passar por um constrangimento que ele tentou passar aqui na Câmara. Então, como cristão, como homem público, nós entendemos a situação do secretário, de modos que, para nós, o que interessa é que ele apresente a prova ou a falta de prova. Não é admissível fazer a acusação que ele fez sem ter prova, não é? Então, se ele tiver a prova, eu vou abrir uma CPI para que os vereadores possam fazer a investigação e, se ele não tiver prova, naturalmente que ele vai fazer o pedido de desculpa e a Câmara desculpará ou não. Vereador, ele foi convocado, convidado a comparecer aqui na sessão na Câmara e não compareceu. O que acontece agora? Quais são os poderes da Câmara para resolver uma questão como esta agora, já que ele não compareceu? A questão é municipal. A Câmara tem a autoridade para tomar todas as medidas cabíveis. Ocorre que convite, da forma que foi feito, ele não é obrigado a vir. Por isso que ele está pedindo para se retratar no gabinete. Caso ele não pedisse para se retratar de forma alguma, apenas uma CPI tinha o poder para trazer ele coercitivamente para casa, que a CPI tem poder de polícia. Ocorre que não foi formado CPI, foi apenas notificado ele para que ele comparecesse à Câmara. Ele não, até agora, ainda não se negou de vir. Apenas ele não foi encontrado e no momento em que ele foi encontrado, ele fez esse pedido, segundo informações, que eu também não posso aqui afirmar que isso seja verdade. Mas, de qualquer maneira, nós vamos resolver a questão, porque é grave e a sociedade espera uma resposta da nossa parte. E a resposta nós vamos dar. Eu fiz a proposta no plenário e a proposta está de cima. Se ele tiver algum indício, se ele tiver alguma prova, alguma coisa em que possa deixar transparecer, transcorrer, que eu, como presidente dessa casa, tentei extorquir o prefeito dele, que ele traga. E se ele não trouxer, a única medida cabível é uma ação, acionar ele na justiça por calúnia e difamação. Mas nós estamos aguardando uma decisão também do governo, que deverá se pronunciar sobre o assunto. O prefeito já se prontificou a se pronunciar, está aguardando apenas um momento exato
para fazer um pronunciamento sobre a questão. Então nós estamos aguardando e as providências estão sendo tomadas. Como foi um resto de semana de afogadilho, saído de um carnaval, já foi na quinta-feira, passou a sexta, sábado, domingo, hoje é terça, mas nós estamos no sentido de resolver a situação para dar uma resposta à sociedade. Presidente, como é que fica a cabeça de um vereador diante dessas acusações? Se sente ofendido diante da sociedade que elegeu ele para representá-la? Isso não passa nada disso por a minha cabeça. Eu tenho um histórico de 30 anos de vida pública. Eu entrei nessa casa muito jovem e nunca me envolvi num episódio como esse citado por ele. Basta dizer que nas colocações que ele faz, ele foi muito infeliz. Primeiro, ele me chama de mesquinho, e a fama que eu tenho na cidade é de homem farto, de homem alegre, feliz, satisfeito com a vida, barriga cheia, de muitos amigos, de muitos companheiros, de família grande. Ele fez várias colocações no texto dele que ele foi muito infeliz. Ele foi muito infeliz. Ele não me conhece, ele não conhece a minha história. Eu nasci e me criei aqui. É muito diferente de quem passou na rodoviária e pegou uma carona com o vereador e está até hoje. E o histórico dele não é um histórico bom. Ele responde processo por falsidade ideológica, quando fabricava medicamento falso. Ele responde processo por andar armado ilegalmente com arma raspada. Ele responde um processo de acusação pelos vizinhos de ter batido na mulher. Eu tenho 52 anos de idade de vida pública, eu não tenho nada disso. Eu nunca fui numa delegacia a não ser registrar ocorrência ou tentar socorrer alguém que injustamente foi preso. O meu histórico é totalmente diferente do dele. Eu tenho um comportamento de bom filho, de bom amigo, de bom companheiro, de bom político. A prova é que é a quinta vez que eu sou vereador. Eu sou o único vereador da Câmara que reconquistou o mandato 2 vezes consecutivas, que é um feito jamais feito por alguém. E as pessoas dizem que eu volto aqui porque eu faço falta, porque eu trabalho no mandato. Eu dou valor ao mandato, eu dou valor à causa pública, eu dou valor à casa, eu dou valor ao povo, eu dou valor aos amigos. É muito diferente desse cidadão que usa de arrogância, de prepotência, de ignorância para tentar afrontar o poder legislativo do município. Então não me abalou em nada e acredito que não abalou nenhum dos colegas, porque nós estamos com a consciência tranquila, nós estamos aqui cumprindo a nossa missão. Nós fomos eleitos presidente com 17 votos histórico, onde ele diz na fita dele que o prefeito me elegeu. Como? Quando o prefeito se espantou, eu já era o presidente. Não houve interferência externa nenhuma, ninguém pode tirar o brilho da nossa eleição, que a nossa eleição foi uma eleição da casa. É do conhecimento dos senhores jornalistas, Paulo Negrão sabe disso, o Gonzaga Silva sabe, a imprensa toda sabe que a nossa eleição aqui foi uma eleição espontânea, que não houve acirramento, disputa financeira, não houve nada disso. Foi um consenso dos colegas vereadores, foram 14 vereadores que entraram no consenso para me tornar presidente e ainda veio mais 3, foram 17 e hoje eu tenho 21. Porque até os 4 que não votaram, hoje são unânimes em dizer que o meu trabalho é um trabalho bom para a imagem da casa. E nós temos tentado, de todas as formas, acertar. Se cometer algum erro, é do ser humano. Lamentavelmente, a gente não pode acertar em tudo. Mas a declaração que ele fez não nos atingiu em nada. Nós queremos apenas a verdade. Se ele tem isso, ele traga, porque eu sou digno de renunciar. Eu acho que certas acusações que fazem ao homem público no Brasil tinha que ser como na Europa, tinha que ser como no Japão, na China. Eu vejo um caso mais recente aí de estupro, por exemplo, que o cidadão reluta em ficar no mandato, que eu acho isso uma vergonha. Ele mesmo tinha que renunciar. Ora, se você é um homem público e pratica um ato de estupro ou qualquer ato que possa envergonhar a sua família, envergonhar seu eleitorado, acho que você não tem que esperar que alguém lhe casse, não. Você mesmo tem que renunciar. É como eu digo, que se o Chico do Planalto chegar a provar que eu extorqui alguém, eu sou obrigado a renunciar.
São graves as acusações, precisam ser reparadas, precisam ser investigadas. Se elas forem confirmadas, aí o presidente da Câmara precisa ser punido. Se elas não forem provadas, aí é gravíssima as afirmações que foram feitas pelo chefe da Defesa Civil. Mas a boa notícia, e aí o presidente da Câmara deu aí, é de que o chefe da Defesa Civil foi notificado na terça-feira. Durante a sessão, encontraram ele e ele foi notificado, né? Agora, não vai prestar os esclarecimentos no plenário, publicamente, para a plateia. Vai fazê-lo em uma reunião interna com os vereadores no gabinete da presidência. Também não disse que dia vai fazer. E somente depois desse momento que ele fizer, é que o presidente vai poder dar publicidade às desculpas, às alegações que ele possa apresentar. Então saiu um pouco que miada essa justificativa publicamente. Ela não vai ocorrer publicamente. E o prefeito de Imperatriz, por que está calado? Por que o prefeito Madeira até hoje não se posicionou publicamente, não convocou a imprensa para uma entrevista coletiva? Por que o prefeito Madeira está calado? As acusações foram feitas pelo chefe da Defesa Civil. É um servidor público, cargo temporário nomeado como chefe da Defesa Civil. Zé Carlos, presidente da Câmara, também é servidor público. É ex-líder do governo Madeira. Entende-se que tem uma relação, se hoje está tumultuada, mas já foi próximo com Madeira. Por que o prefeito Madeira está calado diante de tudo isso? Por que ele não fala? Prefeito, cria coragem, convoque a imprensa, diga da sua opinião, esclareça, como sinal de respeito à cidade, diga, prefeito, alguma coisa a respeito de tudo isso. É feio. A sociedade está duvidando de tudo isso. Cada um está fazendo um juízo. E você é a maior autoridade do município, prefeito. Você precisa se posicionar. Então vamos esperar. Convoque a imprensa essa semana, amanhã, depois. Convoque a imprensa e dê uma entrevista coletiva. Esclareça o assunto. Diga qual é a sua opinião a respeito disso. Ele falou motivado por você? Você orientou? Não orientou? Falou por conta própria? Em sinal de respeito, prefeito Madeira, convoque a imprensa e faça essa entrevista coletiva. É o mínimo que o senhor pode fazer. Seu mandato está terminando, mas isso é o mínimo que você pode fazer na condição de um gestor que tenha compromisso com a cidade e com os munícipes. Esperamos isso.